TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Uma boa noite a todos, mais um Janela do Céu iniciando aqui, já conto com a tua companhia aí pra gente conhecer mais uma pessoa, né, mais uma história daquilo que o Senhor fez, das obras que o Senhor faz na nossa vida, né, de transformação, de nos buscar da onde a gente está, né, pra trazer pra perto dele. E hoje quem tá aqui comigo é a Jéssica Tierling e ela é lá de Portão, mas ela tá aqui comigo na sala virtual pra contar a história dela, o testemunho, né, aquilo que o Senhor fez na vida dela. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Ana. Amém. Então, desde já agradeço o convite, a oportunidade de poder contar um pouquinho da minha história, né? E então vamos lá. Isso aí, começa contando bem do início pra gente conseguir entender. Isso, eu nasci assim já numa família já cristã, né? Numa família que já tinha a comunhão com Cristo, né? Eu venho de uma família que é luterana, convivi até a minha adolescência na igreja luterana, né? Então, a gente já tinha um conhecimento com Jesus Cristo, né? Aí, então, eu sempre frequentei o grupo de jovens, né? Fazia retiros. Então, eu sempre convivi muito nesse meio, né? Espiritual. Aí, então, ali pelos 16, 17 anos que a gente entra numa fase bizarra, não sei o que acontece nessa parte da adolescência, que a gente fica meio fora da casa, né? Aí eu me afastei me afastei da igreja. Entrei no relacionamento também com uma pessoa que não era cristã, tentei introduzir ele por um período na igreja comigo, né, no grupo de jovens, e não obtive sucesso, e aí com um tempo eu fui me afastando, né, em vez de trazer ele pro meio, né. E aí se passou nessa janela e ficou uns 12 anos, assim, que eu fiquei sem frequentar a igreja, ia esporadicamente nos cultos de domingo, de vez em quando, né, quando conseguia. Mas me afastei de Deus, assim, mas a inclinação a gente sempre tem, né? O hábito de orar era algo que eu sempre fazia, não como eu faço hoje, Sim. mas ao dormir, assim, eu sempre agradecia, né, para Deus. E nas situações difíceis, assim, a gente sempre, né, aciona Deus, né? Quando aperta, a gente aciona, né? Então, aquele contato, assim, sempre tinha, né? Então, e aí foi assim, isso passou nesse ciclo, assim, né? Esses 12 anos ali, dos 17 até os 28, mais ou menos, né? 11, 12 anos que eu fiquei com esse contato mais distante do Senhor. E tu sentia falta, tu sentia que precisava disso na tua vida ou dessa maneira como tava, sabendo que tinha Deus, orando pra ti tava tudo certo? Eu sentia falta, né? Hoje eu consigo entender que os sentimentos que eu tinha naquela época era uma ausência, né, de Deus na minha vida, né? Porque acabava ficando um canal mudo, assim, né? Eu orava para Deus, mas eu não sentia que ele me respondia, né? Então eu acho que fiquei meio como Abraão, assim, que o Senhor ficou 13 anos sem falar com ele, que comigo foi assim também. Mas, pela misericórdia dele, eu não passei, assim, por grandes tribulações nesse período, né? Então, né, até nisso ele é misericordioso e longânimo, né? Ele nos deixa no livre-arbítrio até quando a gente quer, né? E aí, então, em 2019, o meu relacionamento chegou ao fim, né? Terminou, foi um relacionamento longo, de 12 anos. Não fui casada, a gente apenas teve um relacionamento e chegou ao fim. E aí, então, ali eu entrei aí numa tribulação, porque como eu estava muito tempo do mesmo jeito, eu não sabia para onde, né? O que eu ia fazer, né? Da minha vida naquele momento. E aí eu comecei a sentir mais falta ainda, e abriu um buraco, aí veio crise de ansiedade, né? Se levantam aí várias coisas que nos deixam assim bem angustiadas, né? E aí a gente procura todos os tipos de recurso, né? Eu fiz terapia, eu
procurei muito sistemas de lei da atração, de energia, de positividade. A gente procura em tudo que é lugar, né? Sim. Tentando suprir um vazio, né? Que hoje eu sei, né, que o vazio era a falta de comunhão com Cristo, né? Mas eu fui, né, por um tempo, assim, um ano e meio nesse caminho. Aí a minha irmã frequentava um discipulado em Novo Hamburgo e aí ela me convidou para ir um dia. Ela me convidou várias vezes, mas eu ia, outro dia eu vou, outro dia eu vou. E aí era nos dias que, por um tempo, eu tinha desculpa que era no dia que eu tinha uma aula da faculdade, né? Aí só que aí depois eu me formei e acabou, e aí veio, né, antes disso também vinha a pandemia, então acabaram-se as minhas desculpas, né? E aí, e aí ela sempre insistindo, ela disse, mano, vamos lá um dia, é muito legal e tal. Aí fui postergando. Aí eu conheci o meu atual esposo, né, o Renan, e eu já tinha essa inclinação pro lado mais espiritual, assim, e ele também, né? Quando a gente se conheceu, a gente falava muito sobre Deus, sobre orar, e foi um encontro, assim, bem bacana. E aí a gente se inclinou muito nessa busca. E a gente começou, assim, a ter uma inclinação juntos por outras denominações, assim, a gente ouvia muito outras pregações, né, de outros irmãos, que eu creio que, de certa forma, nos ajudaram, né, prepararam o nosso coração para chegar hoje no Evangelho do Reino como a gente está, né. Creio que o Senhor é perfeito, então Ele sabe como Ele tem que conduzir, né, os seus filhos. Então Ele foi nos conduzindo por uma área assim mais de coaching, mais de, né. Mas chegamos no Evangelho do Reino. E aí, então, um dia minha irmã disse, acho que era feriado, e ela disse, vamos lá vamos no discipulado hoje e tal. E aí a gente já estava bem mais, assim, buscando, assim, né, em outras fontes, mas buscando. Aí a gente foi. Foi no dia 25 de junho, 22 de junho do ano passado. Faz um ano e pouquinho, é bem recente, assim. Aí a gente foi lá no discipulado, em Novo Hamburgo, ouvimos, e assim foi amor à primeira vista, digamos assim, né? A gente escutou, assim, ouviu aquilo, e aí, nesse dia, o líder do grupo lá fez a oração do novo nascimento, né? A gente fez, e aí nisso a gente já começou a perguntar como é que era o batismo, qual era o propósito, né? Tipo, foi muito, muito rápido. E a gente se batizou no mesmo dia. Olha só. Foi assim, muito. A Nayara, que é uma dos líderes lá, né, ela disse que a gente chegou pronto, né, ela costuma dizer que a gente chegou pronto, porque a gente chegou, participou, e aí depois o Renan começou, né, a fazer perguntas de, mas por quê? E ela vindo na palavra, aqui fala sobre isso, aqui fala sobre aquilo, e a gente, né, questionando, até que ele olhou para mim, vamos se batizar? Deu, agora? Ele, deu, amém, né, vamos lá. E aí a gente se batizou, eram umas 10 horas da noite e tava 4 graus. Tava muito frio, assim, foi só por Jesus mesmo. E aí a gente se batizou naquele mesmo dia com 4 graus. Foi muito frio, assim, mas foi uma grande bênção, assim, né? E desde lá pra cá, nossa vida, ela deu um 180, assim, ela mudou muita coisa, né? O Senhor vem trabalhando muito, muito nas nossas vidas, assim, né? Aí a gente foi morar junto, a gente casou, né? E daí passamos pelo nosso deserto, né? Creio que estamos passando ainda. Mas tem sido um trabalhar, assim, Deus tem feito uma obra tão bonita nas nossas vidas, assim, de mudança, sabe? Eu olho para mim hoje e comparo com o que eu era no passado, eu já me vejo muito diferente, assim, o Senhor já limpou muitas coisas, né? Sim. Então, é um trabalho incrível que o Senhor faz na nossa alma. Com certeza, né? Só ele, como tu disse, ele sabe o tempo, né? O que é necessário antes e depois a gente já conhecer ele, né? Precisa
ter essa mão do Senhor, né, para que as coisas sejam feitas, né, no momento perfeito, né? E Jéssica, eu queria que tu contasse um pouquinho mais ali sobre a decisão do batismo. Foi bem rápido, né, que tu contou, mas Foi. com certeza já vinha há mais tempo essa ideia ou esse sentimento, né? Como é que foi a questão, assim, de decidir? Porque o batismo é isso, né, uma decisão pelo Senhor. Como que tu chegou nessa conclusão? Eu quero o Senhor, eu quero seguir esse caminho. Eu acho até que foi uma coisa muito intuitiva, né? Porque eu, apesar de ter frequentado, né, uma outra denominação há muitos anos, eu nunca tinha ouvido falar sobre o batismo, Olha só. né? Então, eu não conhecia. Eu frequentei, acho que praticamente dos 9 até os 17 anos, uma outra denominação, que nunca se falou sobre o batismo, né? Então, eu não sabia. Então, para mim, eu estava tudo certo, eu já estava salva, porque eu era cristã, eu ia na igreja e, né, tudo certo. Então, quando a minha irmã começou a falar sobre isso, né, que ela tinha se batizado, que o namorado dela também, né, eu ouvi assim, mas não, né, tudo certo. Aí, quando a gente foi lá no discipulado, que, na verdade, as questões, assim, sobre isso partiram mais do Renan. Ele já tinha uma sede, uma dúvida muito grande sobre isso. Então, eu fiquei só ouvindo. Ele foi perguntando e ela foi falando, ela foi explicando por que a gente tinha que se batizar, qual era o propósito, né? Eu acredito, assim, que na hora não foi bem o fluir a unção do Espírito Santo, porque eu nem raciocinei, eu não pensei, assim, né? A Nayara falou, explicou, o Renan disse vamos e eu disse vamos, né? Aí depois que isso aconteceu, depois que a gente se batizou, que eu comecei a entender o que de fato tinha acontecido, né? O que aquilo significava, porque na hora foi tão rápido, né? Que eu creio que é isso que o Senhor quer que a gente faça, né? Que a gente não raciocine. Que a unção do Espírito vem e tu segue o fluxo do rio, né? Então, e aí sim, aí depois a gente, né, seguiu num acompanhamento lá com eles por um tempo ainda, para daí começar a entender o que era o que a gente tinha feito, né, o que Deus esperava da gente a partir desse momento, né, as nossas bênçãos e os nossos deveres, né, o que a gente tem que fazer, né, então foi mais um fluir do Espírito mesmo, né, eu, Jéssica, nem percebi, a coisa só aconteceu, né. Mas essa decisão já tinha dentro do teu coração, né, de se inclinar para o Senhor, né, de desejar isso. Ele isso com certeza viu isso e te colocou na situação preparada ali já, né, para aceitar. Jéssica, a gente vai fazer... Pode falar. Perdão. Não, porque eu já tinha essa inclinação, já estava procurando e só não sabia como, né? A gente vai fazer um breve intervalo aqui, bem rapidinho, a gente já volta para continuar com o assunto aqui, pra gente saber a transformação que o Senhor fez depois, então, da tua decisão, né, depois do teu batismo. Amém. Estamos apresentando Janela do Céu.